E sejam muito bem-vindos e bem-vindas a mais um episódio do Fala PJ, mais uma história muito legal, mais uma história que vai contar a história do CPF por trás do CNPJ, né? Que é isso que a gente quer ouvir aqui, uma história muito legal hoje. Eu sou o Vini, estamos aqui com o Igor. Eu sou o Igor da Cora, eu sou fundador aqui da Cora e nós estamos aqui hoje para revelar mais uma história fantástica. A gente já teve um pequeno acesso a essa história e a gente já ficou fascinado, né, Vini? A gente até pediu pra ela parar de falar, porque não, a gente quer ter as reações ao vivo. Põe pra gravar aí, porque senão a gente perde coisa. É isso aí. Jennifer, muito obrigado por estar aqui, viu? Prazer enorme. A gente tá super empolgado pra poder entrar um pouquinho aqui nessas conversas. Vamos nessa? Vamos, obrigada, Igor, obrigada, Vinícius, obrigada quem tá assistindo também a gente aqui. Já queria começar contando que eu errei o nome do apresentador antes de começar, mas não estava gravando. Tá tudo então certo. Eu tô pronta, né? E é um prazer estar aqui. Obrigada pelo espaço. Se você quiser esse corte de gravação, avisa nos comentários que a gente manda. Falou que não tava gravando mais. Mas eu acho que não tava gravando. Não tava. autorizei, não está autorizado. Infelizmente não estava gravando. Jennifer, seja muito bem-vinda ao Fala PJ. A gente quer escutar tanto da sua história profissional, mas a gente quer escutar também de você como pessoa, né? Porque é onde começa a nascer. As coisas estão amarradas, né? E não tem como separar. É isso aí. Né? E você tem uma história interessante que eu gostaria muito que você dividisse aqui. A gente começa do começo, mas é que você viveu dois mundos. Uhum. Viveu dois mundos muito diferentes, que você teve que se posicionar como pessoa diferente, de maneira diferente. Então, mas vamos começar do começo. Queria que você contasse um pouquinho lá atrás, voltasse aí na Jennifer um pouquinho mais criança. Onde é que começou essa história aí que... Menina pequena lá em Sorocaba. Vocês querem que eu conte desde lá? Vocês estão com tempo? Quanto tempo tem? O dia inteiro. Estamos aqui, ó, liberou, tá tudo liberado. Olha, primeiro eu gosto muito dessa pergunta, falando sério agora, né? Sai um pouco da presepada. Eu concordo muito com o que vocês falaram, assim. Eu acho que num mundo em que a gente tá todo mundo meio adoecido com a vida... e com o trabalho, né? Uhum. Acho que vamos ser bem direto ao ponto. Eu acho que as pessoas que conseguem costurar, né, esses dois mundos, né, a PF, a PJ, como vocês estão propondo aqui pra gente trazer, eu acho que elas têm chance, sim, de fazer coisas mais legais, né, de terem mais... Não vou falar felicidade, né, que é meio... muito, acho que é muito ambicioso falar isso, né? Mas, quase utópico. Eu acho. Mas eu acho que quando a gente costura essas histórias, né, eu acho que a gente cria coisas mais autorais e mais legais, né? Então, contando da minha história, né, lá de Sorocaba, eu era, assim, uma menininha lá, muito tagarela, muito engraçadinha e muito observadora. E eu tive o privilégio, né? Meu pai e minha mãe são casados até hoje. Uhum. E eles me puxaram muito, me estimularam muito, os dois, de formas diferentes. Uhum. Né? Então, o meu pai, somos de Sorocaba, minha família toda é de Sorocaba. Só que o meu pai e minha mãe tinham uma cabeça um pouco diferente da família, das pessoas que estavam ali em volta. Eu olho hoje, já entendo que é uma cabeça um pouco à frente do tempo deles. Mais progressista ali. Mais progressista, exatamente. Apesar de ser um ambiente muito conservador, né? E não estou entrando aqui em mérito político, nada, estou falando do cenário mesmo. O que eu quero dizer com isso, né? Então, qual que era o padrão ali, vamos dizer assim, né? Então, a pessoa, né? O menino ou a menina, a criança ou, né? Independente do gênero ali, ia estudar, ia casar, ia ter filhos, ou aquele caminho padrão. E nada contra... Tenho até amigos que são, sabe, assim, acho que é maravilhoso, né, esse caminho também, desde que faça sentido pra você. Claro. Desde que seja a sua felicidade, esteja nesse caminho. Exatamente. E aí eu acho, costurando um pouco a história, né, da Jennifer criança e tal, e aonde a Jennifer chegou hoje, eu acho que a gente não é muito convidado a entender qual que é o nosso caminho. Se é esse, ótimo, mas e se não é? Né? Então, acho que essa é uma boa pergunta, assim, né? Que eu fiz pra mim mesma e me faço muito. E, enfim. Então, meus pais estavam nesse cenário e queriam alguma coisinha a mais, que não sabiam exatamente o que era. Tem também uma questão que eu acho que é importante trazer, uma questão de renda mesmo. Os dois têm origem bastante humilde, mas humilde não... abaixo da linha da pobreza, como a gente tem muita gente aqui no Brasil, né? Uma origem humilde. A minha mãe uma família mais do campo. O meu pai é uma família mais de operários, né? Então, tem essa origem humilde. Só que o que aconteceu? O meu pai fez faculdade, minha mãe não. Minha mãe não fez faculdade, dona de casa.
E o meu pai, ele fez essa faculdade e ele conseguiu, através do emprego, ele veio morar aqui em São Paulo. Né? Então, ele morou aqui e a vida toda de fretado, indo e voltando, Sorocaba, São Paulo, para poder criar a família de 3 filhos. Sou eu e mais 2 irmãos. Sou a mais velha, né? Lá em Sorocaba. E aí, o que aconteceu? Meu pai saiu desse ambiente mais conservador. De novo, não é um julgamento, é um ambiente, né? Mas era um ambiente mais padrão, né? Assim, mais com os papéis, né, de vida e sociais mais definidos, né? Mais esperados. E ele vindo para São Paulo, ele entrou em contato com São Paulo. Abriu a cabeça dele. Exatamente, né? Então, essa diversidade que a gente tem na cidade grande... e você vê o jeito que eu falo, né? Da cidade grande, assim, né? Eu tô aqui desde 2006, né? E os meus irmãos tiram sarro de mim, eu falo eu tô às desde vezes... 2007. Então 2007? Você tá? Uhum. Ah, de onde é que você veio? Olha eu aqui. De Belo Horizonte. Ai, Belo Horizonte. A gente pode falar do carnaval depois, hein? Eu passei o carnaval lá. Tive notícia. Viveu boas histórias. Vivi ótimas histórias do carnaval de BH. Mas, enfim... voltando a Jennifer, né? Então, meu pai veio pra São Paulo e abriu a cabeça dele. E aí, o que aconteceu? Ele veio pra cá, conheceu gente muito diversa... E olhou assim, não, eu quero que... Aí eu era a primeira, né? Você que puxa a fila. Eu que puxo a fila. Eu quero que a minha filha esteja nesse espaço aqui, nesse lugar. Então, eu tô falando muito do meu pai. Meu pai é essa E abelhinha. tinha um negócio, essa história da universidade. Uma das coisas que eu achei legal do que você contou pra gente é que ele tava muito determinado. Queria que você fizesse USP. Foi. É isso mesmo. Né? Era USP ou GV. Uma das duas. Então... Você pode escolher qualquer uma, desde que seja essas duas. Exato. Você tá liberado. Só que depois eu entendi que GV é paga, né? Sim, só tem os detalhes. Exatamente, né? Mas ele pegou sim, esse é um ponto. Ele pegou na grife ali, né? Por um lado. Por outro, ele via que as pessoas que estavam na empresa que ele trabalhava numa multinacional grande, ganham um bom dinheiro. Mas tinha uma família grande para sustentar, então ele proporcionou uma vivência pra gente de classe média do interior. Sim. Só que o que era importante e ali? Lá o custo de vida é melhor, né? Muito melhor, muito mais baixo, né? Só que o que aconteceu ali? Era uma vida muito... não era com grandes, né, luxos, mas era uma vida muito confortável, né? Só de ter pai e mãe em casa, né? Dinheiro, já é um luxo. Comida, educação, né? E aí o ponto é a educação. Então, todo o dinheiro que meu pai tinha, e esse é um combinado do meu pai e da minha mãe, foi investido muito na nossa educação, minha e dos meus 2 irmãos. E essa foi a transformação. Isso já era uma coisa da sua família desde antes? Não. Foi depois que seu pai veio pra São Paulo? Foi depois que meu pai veio pra São Paulo. E legal você perguntar isso, que agora eu vou trazer um pouco da minha mãe, né? Tô trazendo muito meu pai na história. O que aconteceu? Uma família muito conservadora, como eu disse. E, na verdade, eu e as minhas primas, né? Nós somos a primeira geração de mulheres que tem ensino superior na minha família. Tá. Né? Então, mas a gente... não tem essa coisa do meu pai fez essa faculdade que dava, minha mãe não tem ensino superior, as minhas tias nenhuma, tanto do lado do meu pai quanto do lado da minha mãe, todas donas de casa. Então, essa pulguinha da educação, aí quem plantou foi a minha mãe. Olha que legal. E é bonito de ver essa história assim, porque a minha mãe, ela perdeu a mãe dela muito cedo, perdeu a mãe dela com 10 anos. Nossa. Né? Então, Duro. sim, isso costura bastante, assim. Então, isso marcou a vida dela, né? Naturalmente. Né? Com certeza, a família dela. Inclusive, com questões emocionais, questões psiquiátricas, né? Acho que esse é um ponto também, né? Que acho que é legal falar para não ser um tabu. Né? Na minha família, tanto do meu pai quanto da minha mãe, tem pessoas com questões, né? De ansiedade, bipolaridade. Então, o que eu também costuro, claro, com questões individuais, né, de cada um, mas também estruturais, né? De um mundo difícil, um mundo muito... Né, pessoas que tinham que batalhar muito para conseguir chegar onde queriam. E aí, eu acho que isso eu importei deles, pro bem e pro mal, esse desejo de algo mais, né? Essa ambição. Então, essa coisa do meu pai vai fazer GV, vai fazer USP, né? A minha mãe também tinha isso, só que a minha mãe, por ser mulher e ter a vivência, né, de uma mulher, apesar de ter vindo dessa família conservadora, minha mãe ela é muito... como pode dizer? Cabeça aberta, assim. Sim. Então, ela tá sempre ligada nas pautas, no que tá rolando, assim. Então, Tá bem conectada. Bem conectada. E ela se ligou cedo que, como ela não teve a oportunidade de estudar, né, o que ela teve, né, a história de vida dela, ela jogou isso em mim. Até um pouco fora da medida. Mãe, desculpa, você é maravilhosa, assim, né? Deu uma pesada, né? Exagerou, mãe. Deu uma pesada, né? Mas foi o melhor que ela pôde fazer pra mim. E eu só tô aqui hoje por causa disso, né? Então, o que quer dizer isso? Então,
o meu pai queria me colocar... Meu pai não. Ela queria me colocar numa escola particular. Mas a minha avó, mãe do meu pai, falava que era um desperdício de dinheiro colocar uma menina na escola particular. Coloca na pública porque, enfim, né? E minha mãe, que bateu o pé. Não, ela vai estudar numa escola particular. E me põe na escola particular e ela pegava muito no meu pé pra estudar. Tanto tudo, assim, né? Lição de casa, assim, era muito importante. E pra estudar matemática. Olha aí. Que é uma coisa também que a gente sabe até hoje, que quando a gente pensa em questões de gênero também, as mulheres... Tem estudos, né? Tem dados disso, né? De mulheres que elas não têm as mesmas habilidades lógico-matemáticas do que os homens, né? Então, minha mãe pensa, né? De onde ela vem, então ela já teve essa visão, né? Então, aí eu sou fruto dessa mistura, né? Então, de uma mãe que pegou muito no meu pé, estuda, porque é isso que vai fazer você sair do lugar. E o meu pai, né? Que veio para esse espaço corporativo. E teve uma ascensão social, acho que isso é importante também, né, claro. na minha história. Isso mudou, né, a história do meu pai e da minha mãe, né? E aí mudou a minha também, né? Porque o meu pai, ele chegou num lugar... Setou uma outra barra, né? Exatamente, exatamente. E aí, falando um pouco... eu gosto de umas coisas mais profundas, assim, sabe? De umas coisas mais reflexivas, assim. Mas tem uma dor nessa ascensão social, assim, eu percebo, sabe? Que é uma sensação do não pertencimento, assim. Né? Então, eu falo isso pelo meu pai, eu vou falar isso por mim também. Porque meu pai, ele, né, fez esse caminho e aí eles, né, me deram as condições e a ambição para eu chegar. E aí eu fiz USP, né, já. Fiz 2 anos de cursinho. Foi difícil de entrar, era um dos cursos mais concorridos. Eu fiz jornalismo na USP. Foi muito difícil de entrar, mas entrei. E na FUVEST, acho que isso é legal falar também, eram 12 questões na época, eu acertei 11 de matemática. Então, olha, assim, mandei muito bem. Obrigada, mãe. Não exagerou tanto, mãe, valeu a pena. Foi na medida. Obrigada, mãe. Mas eu tô fazendo essa piada aqui, porque daí, é o que você falou, né, que aumentou a barra, e daí eu aumentei a barra também. Mas aí cheguei lá e aí começa a minha história. Então eu vim pra São Paulo, não conhecia ninguém. Não tinha nenhuma pessoa aqui, não tinha um tio, não tinha um amigo, não tinha nada. Então o que eu construí em São Paulo é meu. Eu construí. Né? E eu me baseei muito nisso, assim, no estudo. A USP abriu muitas portas, obviamente. Só que teve uma coisa também, um outro aspecto, que é o seguinte: eu vim para São Paulo e logo eu tive que me manter aqui em São Paulo, né? Porque meu pai, né, o privilégio me deu tudo, né? Mas ele não tinha condição de pagar a minha estadia aqui em São Paulo. Então, no começo, né, da faculdade, eu já fui correndo para começar a trabalhar. De novo, privilégios, né? Bom para falar sobre isso. Tem gente que não tem nem condição disso, né? Mas, olhando para as pessoas que estavam junto comigo, as pessoas que faziam faculdade junto comigo, muitas não tinham isso. Muitas eram paulistanas, né? Então, também o custo... Facilita, né? Facilita muito, né? E tal. Então, eu logo percebi que eu ia ter que ganhar dinheiro, né? Então, estudar e ganhar dinheiro. E aí eu fui, né? E onde é que pagava mais dinheiro? Aí tô chegando. Né? Qual que é o emprego que dá mais dinheiro para poder me manter aqui? Era o mercado financeiro. Eu cheguei, né, na USP, tinha uma indicação, uma amiga, né, que ela tinha um namorado que trabalhava na Thomson Reuters, na agência de notícias, e era o ano de 2008, que era o ano da crise. E eles a viradona lá. Então eles estavam precisando de uma pessoa espertinha, de um estagiário espertinho, que precisava ganhar dinheiro. Aí, né? Pronto. Pra ocupar o espaço de um repórter de câmbio. Então, o meu primeiro estágio, assim... Na verdade, eu fiz um antes, num portal de notícias, do mercado financeiro também, mas fiquei pouco, e daí fui pra lá porque pagava melhor. E aí, eu ocupei essa vaga por uma indicação dele. E foi curioso, porque ele me treinou 1 mês, né? Isso 2008, né? Falei. Ele me treinou 1 mês, e aí... ele ia viajar, acho que ele ia pra fazer um intercâmbio em outro país e tal. E aí ele saiu, no último dia dele, foi o dia que o Lehman Brothers quebrou. Olha, fatídico dia. Exatamente. Acho que era uma quinta ou uma sexta-feira, não me lembro, é mais pro fim da semana. E aí fiquei eu lá, né? Estagiária na zona, crua, daquele jeito, né? Com 1 mês de treinamento. Com 1 mês de treinamento, tendo que cobrir o mercado de câmbio e falar. Desabando e falando, né? Com um trader, né? Que assim... deixa eu ser cuidadosa aqui. São personagens do mercado financeiro, são pessoas do mercado financeiro bastante excêntricas, né? Pra ser bastante cuidadosa. Assim, muitos homens, né? Muita agilidade, né? E eu, aquela menina do interior, né? Então, ambiciosa, inteligente, mas acho que
ingênua também. Claro. Né? Tem uma ingenuidade, assim, e que eu não acho ruim, na verdade, sabe? Eu acho que essa ingenuidade é a que... Quer dizer, a ingenuidade é ruim, mas eu acho que ela é a base para os meus valores como pessoa, a pessoa que eu sou, né? E é o que faz, né? Acho que vamos falar um pouquinho disso, né? Mas o que me fez montar a Repenseria, que é a minha empresa, e trabalhar com o mercado financeiro de um jeito diferente, né? Como que estava a sua cabeça nesse momento? Porque você teve toda uma história que você contou aqui, né? Desde sua mãe falando para você fazer estudar mais matemática, indo para uma escola particular, seu pai puxando aquela primeira barra de fazer uma faculdade, você sendo a pessoa que também fez uma faculdade ali, tinha que trabalhar, foi pro mercado financeiro. Foi algo planejado? Não. Não foi algo planejado? Zero planejado. Como que estava a cabeça de Jennifer nesse momento? Assim, o que estava passando? Vou seguindo, não passava nada? Ou era um negócio mais... Não. Nesse meio do caminho, o mundo acabando, né? E o mundo acabando, exatamente Então... no dia que você entra, o mundo acaba. Como é que estava a sua cabeça? Essa é uma pergunta boa, porque eu acho que eu não pensava. Vocês lembram que eu comentei que eu vim, né, de uma origem familiar e uma cidade em que a gente ia seguindo o caminho, o rito? Eu também estava nessa, né? Então eu Você entrou numa esteira ali. Entrei na esteira. Então, assim, eu entrei numa faculdade boa, tô num emprego ótimo, ganhando melhor que gente que tá trabalhando já, né? Em emprego fixo. Já formada, tinha um namoro longo. Eu não pensava, Vinícius. Eu tava achando que não era o meu caminho, sabe? Assim, era o caminho que... É que eu não tinha consciência disso na época, né? Claro. Às vezes é mais fácil conectar olhando pra trás, né? Super. Hoje eu olho pra isso. Mas eu tava só seguindo. Naquele momento vai. Sim. Vamos nessa. Era isso. E sabe uma coisa também que hoje eu olho? Eu fui conquistando coisas grandes, né, na minha carreira, na minha vida, e eu não percebia que eram grandes. Sabe assim? Era uma coisa tipo, normal. Passar na USP, normal. Entrar na Reuters e cobrir o Lehman Brothers quebrando. Tudo normal, sabe? Então, acho que... Porque era um pouco dessa coisa, assim, de tipo, não, tem que ir. Então, naquele momento, eu não pensava, mas depois a conta veio. E a gente pode conversar sobre isso depois. Mas naquele momento... Nós vamos querer, porque eu acho que isso aí tem uma base pro que você faz hoje, inclusive. Com certeza. Eu acho que, enfim, eu entrei, né, aí, fui indo nesse rolo. Você ficou lá quanto tempo? Na Reuters eu fiquei um ano e pouquinho. Fiquei um ano e pouco lá. Nossa, e você pegou o ano e pouco. Um ano e pouco. E, na verdade, foi muito decisivo pra minha carreira como um todo. Porque todos os lugares que eu fui trabalhar depois, eu tinha essa experiência, né? Claro, maravilhoso. Não. Uma casca, uma profundidade, Super. um negócio louco. Super, assim. E eram as matérias de fechamento do câmbio. Incrível. Que passava no Jornal Nacional. Era a Jennifer que fazia, né? Era a estagiária que fazia. Mas assim, gente, Só era uma não conta coisa... pra eles. Quero estagiário. Agora eu já contei. Não, mas era uma... Pensa o seguinte, acho que é fácil de pensar, né? Porque naquela época o mercado financeiro estava em crise e os principais clientes da Reuters era o mercado financeiro. Claro. Então eles também estavam no cenário de corte de custo. Todo mundo sofrendo. E jornalismo, Abraçado, né? Todo mundo, eu não vou falar um palavrão aqui, mas todo mundo na lama. Fica à vontade. Agora, pode também. E me fala uma coisa, aí você saiu de lá e foi pra onde? Eu saí de lá muito estressada, porque eu dava plantão de final de semana, trabalhava no Natal. Nossa. Era uma época que estagiário não era 6 horas, então eu trabalhava igual gente grande mesmo, assim, 8 horas o dia inteiro, depois ia pra USP à noite, transporte público, né, morava na Paulista, aí ia pro trabalho, era muito longe o escritório lá da minha casa, né? Eu morava num lugar bom, central, mas era em Santo Amaro, então o dia todo no trânsito, enfim... em São Paulo Trabalho, São Paulo, exatamente. Então, eu comecei... Aí foram os primeiros sinais, eu já vou preparando aqui pro grande ponto de virada, de uma estafa minha. Então, uma ansiedade, um cansaço. Eu gostava muito do que eu fazia, adorava. Só que tava empilhando uma coisa ali. Tava empilhando uma coisa ali. E lembrando que isso foi em 2008. A gente não falava de saúde mental, de ansiedade, de burnout. A gente não falava disso. Eu gostei até que você falou com a gente em off aqui, que você inaugurou o... Eu inaugurei o burnout. Vocês estão entrevistando a pessoa que inaugurou o burnout no Brasil. CEO e fundadora da Burnout Limitada. Essa eu não ponho no LinkedIn. Essa aí não é boa, não. Não deixa. Não, eu falo isso brincando, não é verdade, né, gente? Muita gente já tinha essa estafa, mas a gente não falava disso. Não tinha o nome, não tinha o rótulo ainda, exatamente. Né? E pior do que isso, né? Tinha uma coisa da cultura do mercado financeiro.
De esconder, Exato. Tanto é que todo mundo fala, eu não sei direito se isso é verdade, mas no mercado financeiro tem muita gente que usa droga, não sei o que. É super verdade. Como válvula disso tudo aí. Sim, né? sim. A gente, e não é que eu tô aqui contando bastidor, é só assistir o Lobo de Wall Street. É aquilo. A época que eu comecei não respondi a sua pergunta, né? Que eu fiz depois da Reuters, né? Mas no comecinho, daí eu não vou falar nome, né? Assim, mas uma das empresas que eu trabalhei bem no começo era aquilo. Lobos de Wall Street, assim. Maravilhoso. Sim. É exatamente isso. É exatamente Todo isso. Todo dia de manhã. Já pensou? Super. Você tá doida. E apostas, né? Umas apostas. Assim, a gente olha isso hoje, eu fico pensando, né? Quem tá chegando no mercado agora, que a gente avançou muito em políticas de diversidade, né? Sim. Tem gente querendo arriscar aí, né? Colocar em xeque, né? Mas mudou, já mudou a parte cultural. É bizarro pensar que era assim, mas era. É assim, e é duro que é isso, né? A sociedade evolui e aí em algum momento você olha pra trás e julga com a lente de agora, Exato. né? Então, Exato. você vê essas coisas lá que obviamente parecem uma bizarrice, mas naquela época era aceitável. Hoje a gente olha e, né? Exato. Enfim. Exatamente. E é legal você falar isso, porque tem outros pontos. Acho que a gente evoluiu muito, andou muito do ponto de vista de cultura e diversidade. Vou tentando costurar um pouco com a repenseria também, tá? Porque bom. a gente tá no comecinho da minha história ainda, né? Mas um pouco do que me motivou a sair do mercado financeiro e criar a minha forma de trabalhar com o mercado financeiro é justamente esse ponto. Eu não concordo com esse jeito que as coisas são organizadas aqui. Então, essa primeira estafa lá atrás, que eu estava contando para vocês na Reuters, já era um sinal disso. Eu gosto pra caramba do que eu faço, eu sou boa pra caramba no que eu faço. Não sabia disso, hoje eu sei, né? Queria dar um abraço naquela Jennifer lá, né? Dar um abraço nela e falar, gata, olha o que você tá fazendo, né? Você tá no caminho. Super, né? Mas eu não concordava, não era assim. Por que tinha que ser daquele jeito? Na verdade, você não concordava com o como. É isso, exato. O que você até mandava bem. Exato. Mas o como era difícil pra você. Exato, exatamente isso. E também tinha uma questão que a gente está correndo atrás, acho que já melhorou muito, mas também é um mercado muito masculino. Né? Então, a maioria das pessoas que trabalham, especialmente em cargos, aí é um outro aspecto que eu quero trazer da repenseria também, em cargos de estratégia, de produto, de operação, regulatórios, os cargos que fazem mesmo a diferença no dia a dia do negócio são homens, a maioria. Liderança, aí você vai subindo, né? Diretores, vice-presidentes, né? Vocês sabem que, um parênteses, semana passada eu estava fazendo um trabalho para um cliente meu, um cliente grande, uma companhia de capital aberto. Fiz uma rodada de entrevistas com as conselheiras dessa empresa, que elas entraram recentemente por conta de uma política de diversidade, né? E elas comentando o que elas ainda sentem, né? O que elas ainda passam, o que elas ainda enfrentam, né? Então, caminhamos, mas temos muito ainda, né? Pra andar, né? Mas eu fui longe, não respondi a sua pergunta. Depois da Reuters, eu saí, por conta dessa estafa, eu passei num programa de trainee da Nestlé. Tá. Tem essa coisa na minha trajetória, Igor, que é o seguinte, hoje olhando também, eu deveria abrir uma empresa, risos de nervoso, de entrevista de emprego. Eu sou muito boa de entrevista de emprego. Sabe assim, eu passo... Se você entrevistou, você passa. Se entrevistou, eu passo. Assim, hoje eu tô até metida, confiante, né? Um beijo agora pra Júlia, minha analista. Obrigada. Não, só pra ela e todas as outras, né, que me ajudaram. Eu faço terapia faz bastante tempo. E eu sou muito boa de fazer entrevista, eu passava em tudo, assim. E por ser boa mesmo, por ter entrega... Mas você hackeou o negócio, você entendeu como que funciona. Eu entendi, exatamente isso. Eu entendi como funciona. E aí... E por que aconteceu isso? Porque eu ficava insatisfeita nos lugares, daí eu mudava de emprego. Eu nunca fiquei muito tempo. Eu tô insatisfeita, mudava. Tô insatisfeita e mudava. E aí eu peguei uma fama, que é verdade... aquela coisa da geração Y, né? Não para em lugar nenhum, né? E tal. E era verdade, só que as pessoas me contratavam. Então, veja, eu ficava 6 meses, 1 ano em cada lugar, mas eu entregava coisa. Eu fiz isso, eu fiz aquilo, eu mudei. E por que a pessoa me contratava, então? Né? Então... Ela falou assim, vou ter mais 6 meses, 1 ano legal aqui. Exatamente, então, exatamente, né? Então, era um pouco isso, assim. Mas daí, saindo da Reuters, fui pra Nestlé, esse programa, né? De trainee, de estágio, que não me lembro, acho que era... um programa de inicial, né? E eu fui, meus pais, lembra dos meus pais, né? Queriam, né? Empresa grande, tá trabalhando na Nestlé, meu Deus, minha filha fez USP, né? E eu ainda a menininha do papai e da mamãe, né? Tinha essa também, seguindo o caminho ali, né? Paradinha, né? O caminho que me deram, que eu comprei, né? E fui pra Nestlé, super empresa, comunicação, baribaró, mas eu achava... Nestlé, vocês são maravilhosos, mas eu achava chato
sabe? Eu tinha saudade daquela estafa, sabe? Daquela ansiedade. Olha aí. Caramba, você sentia que aquilo ali que te movia, era alguma coisa nesse sentido? Meio por aí. Faltou alguma coisa. Faltou. Quando você... Não tinha uma crise gigantesca, nenhum Lehman Brothers quebrando. Vou vender chocolate? Que vida boba, né? Eu, hein? Tranquilo, né? Você comentou do fator de não pertencer, algumas vezes, né? Então você falou do seu pai, e aí você falou... Em que outros momentos da trajetória da sua carreira até agora você sentiu isso também? Por exemplo, na USP foi um lugar que você sentiu de não pertencer? Foi? Você já... Foi. Na Thomson Reuters foi também um lugar? Você sentiu isso ali? Foi. Eu senti também, por motivos diferentes, Vinícius, eu acho, em cada lugar. Eu ia perguntar isso aí. O que foi esse que tá passando na sua cabeça? Olha, eu acho... Vou mandar uma psicanálise aqui. Era uma sensação minha interna, né? Eu não tinha encontrado ainda o meu espaço e a minha turma. Então, acho que era um mix, tá? Pra eu não ficar colocando tudo, né? Ah, porque esse lugar é muito... Tô falando aqui, né? Esse lugar era muito acelerado, esse lugar era muito machista, esse lugar... Tá. Aí você sai do acelerado, vai pro outro e fala assim, eu quero o acelerado. Então espera aí, só né? um momento, né? Então, acho que era uma sensação interna minha de não pertencimento, que eu acho que tem um pouco a ver com a minha história de vida e familiar. E aí, umas questões mais pessoais, né? Então, esse cenário mesmo, né? Mais emocional, né? Que eu digo pra vocês, assim. Claro. Que é um lugar mais vulnerável. Mas eu acho que, além disso, e que eu preciso cuidar, né? Minha responsabilidade, tem também uma coisa que era... que eu tava criando a repenseria. Na verdade, não tinha ainda lugar que eu queria trabalhar. Acho que a gente ia chegar nesse lugar. Porque talvez o seu incômodo te leva ao seu CNPJ, né? Hoje é muito claro isso, Vinícius. Fica fácil de entender, né? Entendi. Antes eu achava que o problema era eu. Uhum. Né? Essa sensação do não pertencimento. Não, eu que sou muito... Imagina. Aí vem o lugar da culpa também, né? Mas eu tenho tudo. Eu tenho emprego e aquela coisa. Né? O que eu tô reclamando, né? O que eu tô reclamando? Eu sou a que mais... cheguei longe da família, né? Com mais graduação e tal, pô. Exatamente. Mas por outro lado também assim... Eu não pertencia mesmo. E aí, mas isso tudo te fez fundar o seu negócio com a sua cara, com o seu DNA, né? É isso. A repenseria. E aí, vamos falar de repenseria. Vamos. Quero escutar. Vamos. Ela nasceu no momento certo, né? Não tinha mercado para repenseria essa época. Se fosse começar lá no início. Não tinha. Não tinha mercado para repenseria naquela época. Mas eu acho que também você precisava de ter mais bagagem, mais até consistência. Com certeza. E confiar no seu taco, né? Eu acho que esse período todo anterior, ele vem para construir essa base, certo? Com certeza. Foi a segunda faculdade, o mestrado, o doutorado, para aí você fazer aí depois vai tudo, né? Sua tese de pós-doutorado foi a repenseria. Então conta pra gente. Foi isso mesmo. O que é esse bicho? A repenseria... Eu gosto... Quando eu tô falando com os meus clientes, eles são grandes empresas do mercado financeiro. Então, eu falo que a repenseria é uma consultoria de comunicação especializada nos mercados financeiro e de capitais. Então, eu vou traduzir agora. Tá bom. Agora você fala pra gente. Pra pessoas, da maneira que a gente entende. A repenseria é uma empresa que resolve problemas para outras grandes empresas que trabalham com dinheiro, dívida e investimento. Tá. A repenseria resolve esses problemas. O que são esses problemas? Tem um pouco a ver com essa minha história, né? Então, como o mercado financeiro tradicional constrói projetos criativos, né? Então, você vê um pouco pelo meu logo, pelo meu branding. Se você olha para a repenseria, é difícil... Não sei, eu aqui, meu olhar de fundadora, né? Mas dificilmente você vai olhar para ela e falar assim, nossa, é uma empresa do mercado financeiro? Né? Tem uma coisa colorida, tem uma coisa de até ilustração. O nome, né? Já é uma provocação, né? Sim, exatamente. Depois eu te conto porque chama repenseria. Ah, legal, vou querer saber. Mas a repenseria ela é uma provocação para o mercado financeiro, mas não uma provocação rasa, ficar cutucando. Né? É uma coisa mais filosófica. É uma coisa mais filosófica, mas também é concreto. Eu falo assim, eu consigo escutar quais são os objetivos de negócio de vocês. Vocês querem... Tudo bem. Né? É o mercado financeiro. O produto é dinheiro. Tem gente que vende sapato, o mercado financeiro vende dinheiro, não é isso? Tudo bem, tá na regra do jogo.
Mas dá pra gente vender dinheiro de um jeito mais honesto, mais transparente e mais criativo. E é isso que a Repenseria vende. Né? Então, falando para a pessoa comum, né? Vamos dizer assim, né? Eu gosto, essa coisa da pessoa comum, tem uma piadinha que eu faço, que o mercado financeiro fala muito, acho que eu falei para vocês isso. Tem a entidade investidor, pessoa física, né? Essa grande entidade que, no fundo, somos todos nós. É nós aqui mesmo. Não é? É isso. Né? Então, a Repenseria atua nisso. Né? Como é que a gente constrói projetos para criar soluções financeiras, melhorar a relação das pessoas com o dinheiro, seja com dívida, seja com investimento, porque eu atuo em todos os segmentos, de um jeito mais criativo, mais justo. E dá para fazer. Dá para fazer. Eu sei que dá porque eu faço. Né? Eu faço na Repenseria e eu fazia nos projetos também dentro das empresas que eu trabalhava. Porque eu trabalhei nas principais empresas do mercado financeiro. Então, eu sei que dá. E eu acho que também tem um negócio que eu acho que a Repenseria, ela tem um lugar que, assim, em algum momento, as grandes instituições financeiras foram distanciando de quem era o público dela. Por N fatores, né? Sim. Não vamos entrar nisso, não. Criou-se essa barreira e criou essa separação. E eu fico imaginando que você, na verdade, é uma construtora de ponte. É isso mesmo. Entre uma coisa e outra. É exatamente Faz isso. sentido? Faz muito sentido. Porque você tem que ir lá, você é contratada para explicar para as empresas o que o cliente dela fala e o contrário, explicar, tornar mais palpável o que ela vende para o cliente. Então, você faz um depara, você é tipo uma tradutora simultânea. Sim, sim, sim. Faz sentido a minha leitura desse negócio? Faz muito sentido a sua leitura. E você sabe quando eu vou apresentar, tô refinando meu pitch também, né? Vamos Como é que lá. eu apresento a empresa, né? Falei isso e uma pessoa me disse isso também, uma tradução. O que se faz, uma pessoa que já trabalhou comigo, né? Uma tradução e é mesmo, assim, e acho que tem uma tradução e tem uma outra coisa também, Igor, que eu acho que é importante, que as empresas, no geral, né, no mercado, é um setor que eu conheço bastante, né? Trabalhei a vida toda, né? O mercado financeiro, ele é muito autocentrado, né? Então, são os meus projetos, a minha marca, o meu logo, né? Então, tem essa coisa, muito dinheiro, né? Muito dinheiro nas áreas de marketing e comunicação, tem dinheiro, né? Eu também, se eu tivesse todo esse dinheiro, talvez eu fosse um pouco mais autocentrada também. Acho que não julgo, né? Mas, como eu sou geração Y, que não para em lugar nenhum, né? Antes eu não parava, né? Agora eu entendi que, na verdade, eu sou uma consultoria. Que eu trabalho com projetos diferentes, começo, meio e fim. Né? A mesma coisa que eu fazia antes. É isso. Projeto de 6 meses, é o que eu vendo. E entrego. Resultado, né? E por isso que o povo contratava lá e contrata aqui agora. Exatamente, contrata até agora. E no fim isso é diferencial. Essa minha experiência, eu ter rodado em muitas outras empresas. Então eu estava numa reunião de pessoas que trabalhavam naquela empresa há não sei quanto tempo. E quando eles falavam um problema, meu Deus, um problema assim assado, eu falava assim, gente, mas eu trabalhei numa startup. Eu já vi isso 30 vezes. Eu trabalhei numa startup que resolveu isso com 1/10 do orçamento que a gente tem. Né? Então isso foi me empoderando também. Né? É repertório, né? Sim, sim. Como que você se posiciona? Porque eu vejo que a Repenseria é um posicionamento diferente do que você tinha antes, né? Você se posiciona de uma maneira, até para criar essas pontes, né? Porque você está querendo conectar com pessoas que o mercado financeiro não conecta, até para criar essas pontes, você precisa se posicionar de maneira diferente. Sim. Como que você faz isso em um mercado tão tradicional? Até pensando nas pessoas que estão escutando a gente, que podem estar lidando com algum tipo de mercado, né, muito mais tradicional assim, mas tem que fazer essas pontes também. Como que você faz isso? Essa é uma boa pergunta. Eu acho que eu tenho uma vantagem no meu negócio, que eu empreendo na exata área em que eu trabalhava antes. Então, eu conheço todo mundo. Isso é uma baita vantagem. Sabe, eu jogo bola com os caras, entendeu? Do comercial de uma das instituições que eu trabalhava. Sabe assim, os meus amigos são lá em BH, eu tava com amigos meus que são clientes. Sabe assim? E não é de quem indica, eu construí. Não, e ele se tornou cliente porque ele te conhecia antes. Exatamente. Não é que ele virou cliente e depois virou amigo, né? Exatamente. Eu conheço muita gente nesse mercado, na minha área em específico. Pensando agora aqui um pouco, né? Pensando em quem tá ouvindo a gente, né? Tem uma outra vantagem também, que eu atuo num nicho, né? Então, é um mercado muito específico. O que eu faço é muito específico, né? Tem bastante dinheiro, tem bastante, né, cliente, mas é um nicho. Sorte sua. Exatamente. Exatamente. Né? Exatamente isso. Mas é por relacionamento, Vinícius, assim, relacionamento. E aí, entra numa outra coisa que tem a ver com os valores da Repenseria. E voltando à sua primeira pergunta, tem a ver com o CPF da Jennifer. Eu não... Eu posso falar palavrão? Pode falar palavrão. Eu não sou uma filha da puta trabalhando. Eu me prejudico
mas não prejudica o outro. Veja, não tô falando que eu sou trouxa. Não seria. Eu não estaria até aqui se eu fosse... onde eu tô, se eu fosse trouxa. Mas se eu tiver que escolher, a gente vai no limite. Então vamos. Jennifer, agora você tem que mandar embora todo o seu time. Eu não vou mandar meu time todo embora. Se meu time estiver entregando um bom trabalho, eu vou comprar briga, eu vou sair, eu vou... Então, eu acho que isso... esse valor meu, que tem a ver com essa ingenuidade, né? Lá atrás, do interior, os valores que meus pais me ensinaram e que eu fui amadurecendo, né? E se transformou em valor mesmo, tem a ver com a minha forma de me relacionar e de fazer negócio. Que é outra coisa que eu priorizo muito também. Então, é parceria, é horizontal, né? E não é muito fácil, viu? Porque meus clientes não gostam muito. O que eu tô pensando aqui não é nem isso. Eu acho que até, como todo negócio, né? No final das contas, quando você pega lá, tira o sumo do negócio, é a essência do fundador, né? Então, isso que você está falando é você. E aí, aonde que você separa o que é o negócio do que é a Jennifer lá, o CPF? É difícil, né? E como que você faz isso também, né? E não sei, uma coisa pega emprestado da outra. Super. Né? A repenseria é o meu melhor lado. E aí, eu queria te fazer uma pergunta. Faça. Sabe por que é? Eu concordo muito com isso. Porque o que acontece? O negócio é o nosso lado racional. É o lado que a gente colocou intencionalidade. Você fala assim, eu quero que seja assim. Você não vai levar o seu problema. Não. Que a gente tem. Deixa aqui. Esse aqui deixa pra lá. Eu não tenho. Você tem? Eu tenho. Eu também tenho. Mas aí você fala o seguinte, olha, eu tenho um problema X, mas eu vou trazer o Vini que não tem esse problema, que vai me compensar aqui. Então, o negócio passa a não ter. Sim. Então, tem um pouco disso, né? Você pode fazer você meio que rouba, assim, o jogo, né? Sim. Vai colocando as pecinhas no lugar certo. Porque você não quer que aquele problema seu seja absorvido pelo negócio. E tem jeito de fazer isso. Sim. Mas aí eu queria te fazer uma pergunta que é o seguinte. Aí você foi lá, fundou um negócio que é o seu melhor. É o melhor do seu melhor. A gente já concordou com isso aqui. Você já teve dia ruim? Nesse negócio? Você tá com tempo de não? eu vou barrar minha maquiagem aqui se eu começar a chorar. Tive, claro que eu tive. E esses dias ruins, eles vieram de quê? Dinheiro. Caixa. Que é o desafio de todo empreendedor, né? Vocês sabem você melhor até do que eu. Começou um negócio, parou e entrou e refundou o negócio como repenseria. Mas é basicamente o mesmo negócio numa outra encarnação, vamos dizer assim. Não, é isso mesmo. Né? Foi bem lembrado. A primeira vez que eu fui empreender, mas eu não tava assim, eu não tava com bala na agulha igual a repenseria. Eu fui meio... Foi testando a água. Fui testando, vou fazer uns freela aqui. Né? Na minha área é fácil. E a coisa foi colocando o pezinho. Mas você ficou preocupada com a grana. Fiquei. E tava entrando, hein? Não foi, o problema não foi grana, foi a cabeça. Sim. A cabeça e o emocional. Olha só. Não foi grana. Porque quando você tem CLT, você tem uma certa estabilidade, né? E aí quando você é a pessoa que tem que fazer o negócio, o show acontecer, você fica um pouco reticente. Eu acho que foi esse o negócio? Com certeza foi. E eu acho que também teve um trabalho interno também de eu me fortalecer nesse lugar. Né? Tipo, não, dá pra empreender. Eu consigo empreender. Olha aqui o histórico, né? As coisas acontecendo. Olha o que eu já fiz, exatamente. Dá pra empreender, eu consigo. Mas aí tinha... Eu achei legal que você fez até um paralelo aqui há pouco tempo, que você extrapolou e falou o seguinte... Isso que eu tô fazendo aqui, eu sempre fiz esses trabalhos de 6 meses, 1 ano, é o que eu sempre fiz. Entrego o projeto e vamos lá. Isso vai dando confiança também, né? Muita. Quando você olha, e de novo, é coisas que você só consegue conectar olhando para trás. Super. Aí agora que você conecta, você fala assim, gente, eu tô me preparando a vida inteira para esse negócio. Super. É exatamente isso. Eu me sinto exatamente assim, Igor. Que eu tô me preparando a vida inteira por esse negócio e que eu espremi tudo que eu recebi. Assim, de estudo, de formação, e o que eu construí também, né? O que eu recebi e depois o que eu construí. De estudo, de formação, de experiência. Eu fui sugando e é isso. E foi colocando isso tudo num potão. Tudo num potão. Que chama repenseria. Que chama repenseria. É isso mesmo. É isso mesmo. E é bem o que você falou. Agora é uma história de sucesso. Ainda que eu tenha, assim, dias ruins, podemos falar deles, devemos falar deles. Mas tem uma coisa também... Hoje, quando eu olho... A repenseria tem 3 anos e meio. Eu olho os projetos que eu fiz, eu olho o faturamento. A minha empresa tem faturamento de 6 dígitos desde o primeiro ano. Que legal. Sabe assim? Que legal. Desde o primeiro ano. Né? E do primeiro pro segundo triplicou.
do segundo pro terceiro aumentou uns 30%, sabe assim? E agora tô pensando o que eu vou fazer, porque agora a gente pode falar disso também, tá no momento de escalar, de dar um próximo passo aqui. Eu olho assim, gente, olha o que eu tô fazendo, sabe? As pessoas estão me procurando hoje em dia. Pessoas que trabalhavam comigo me procuram e falam, Jennifer, o que você tá fazendo, gata? Sabe? O que você tá fazendo? Me contrata. Sério. Gente que tá vindo e procurando. Por causa dessa autoconfiança, mas que veio agora, Igor. É claro, mas é uma construção. História, né? Que veio agora e com as entregas, E eu acho que é uma construção que a gente precisa de fazer pra gente, né? Sim. Não, tá totalmente ligado. Uma vez eu escutei um negócio, eu acho que eu já te falei disso, que a diferença entre o louco e o empreendedor, você sabe qual que é? Não, me conta, por favor. Que o louco, o cara chega e fala assim, eu sou Napoleão Bonaparte. Fala, o outro fala assim, eu tô montando um negócio que é assim, assim, assado, não sei o quê. Aí você consegue trazer pessoas com você. Essa é a diferença. O empreendedor fala assim, então vou me juntar a você. o louco igual vai embora. Não, mas é exatamente isso. Mas é tudo doido. Mas é. Mas ser doido é legal, você não acha? Eu acho. Você é doido também? Você deve ser, pra onde você tá? Doidão, o cara Vini? decidiu fundar um banco. Poxa, Tá no Brasil. Maluco. Aí tem os doidos que vão junto. Que pergunta besta que eu fiz, é óbvio, doidão, mano. Mas deixa eu te perguntar, pro pessoal que tá ouvindo a gente, você contou dos 6 dígitos e um negócio muito sucesso assim, mas você se importaria de dividir algum desses dias que você falou, caraca, isso não vai dar certo? Claro. Esse negócio aqui não tá fluindo. Claro que sim. Eu penso nisso uma vez por semana, pelo menos. Conta aquela que te marcou, assim, que vem na sua cabeça quando a gente pergunta. Um dia de muita reflexão, assim. Eu acho que tem um momento atual. Eu vou contar um atual, não é o pior, mas depois eu vou contar um pior. Eu tô sem faturamento desde dezembro da repenseria. Por quê? Porque o meu negócio é sazonal. Sim. E o carnaval foi em março, né? E os meus o Brasil só começa depois do carnaval. O Brasil só começa. Tem um cliente que eu amo, ele mandou uma mensagem pra mim logo depois, quando eu voltei de BH, de uma mensagem de segunda-feira. Jennifer, feliz ano novo. Falei assim, não vou falar o nome dele, né? Falei assim, meu, Cacilda, já né? tô aqui há 3 meses. Sem faturamento, se ainda manda uma dessa, com a carinha feliz na mensagem. Poxa, né? E com orçamento lá pra aprovar e tal. Então, Mas era feliz ano novo? Fechei aqui o contrato? Ou... Fechei o contrato. Fechamos, tá fechado. Vai ter daqui a um mês. Aí sim, é nóis. Muito bem. Mas tem isso também, né? Meus clientes são grandes, eu fechei o projeto, já tô quase entregando o projeto e eu vou receber... E ele não paga ainda o fé das unhas. Já tá rolando a nota, mas aí vai parar de compras daqui a 30 dias, porque eu negociei no contrato. Tem essa também, eu sou meio braba, viu, gente? É de igual com eles. Eu tenho um jurídico. Mas é porque é assim que eles sabem lidar. É isso. Se você fica mansinho, não consegue. Pé na porta, 30 dias pro pagamento. Mas então agora, nesse momento, eu tô sem faturamento faz 3 meses. Eu tô com esse contrato fechado, abril vou ter faturamento. Tem uns 3 orçamentos rodando, um já tá fechado na boca. Então, e vai rolar, mas tem isso também, né? Eu até olhei ali, ó, tem a fé. tem que ter. Né? A fé. E a sorte é que eu sou muito boa com dinheiro, por necessidade, né? Você pela estica vida. ele, assim. Eu estico ele, então os meus contratos são grandes, né? Então eu fico um tempo sem faturar e cai um dinheiro grande, aí eu guardo, né? E na verdade, quando cai o dinheiro, já foi entregue, então você não tem o custo da entrega, você já tá pensando no próximo. Exatamente. Ele é basicamente para te ajudar no fluxo de caixa. É exatamente isso. Né? Essa é a minha preocupação, é o caixa, né? Que é a preocupação de todo pequeno empreendedor. Comigo tem essa peculiaridade do meu negócio CPJ e os prazos de pagamento, isso. E essa sazonalidade. Mas, sei lá, esse final de semana eu fiz um call com uma amiga, com a minha analista, na minha análise ontem. Eu fico, meu Deus, será que eu dei um passo maior do que a perna? Mas assim, tá tudo bem, gente. Tá tudo bem. Outra coisa, e faz parte dessas... Essas inseguranças, essas dúvidas. Isso aí eu acho que faz parte. Eu acho também. Isso faz a gente ser melhor, faz a gente na próxima estar mais esperto. Eu acho que tem uma série de coisas boas. Não, com certeza. As cláusulas do meu contrato hoje, eu consigo contar histórias pra vocês de cada uma delas, assim. Eu costumo falar que onde tem regra tem história, né? É isso. Quando você colocou onde tem placa tem história. Ele fala mesmo, Vini? É isso. Entendi. Então, esse negócio do faturamento... E que é uma coisa que assombra... Possivelmente geral, com certeza. 99% de quem está empreendendo. Super. E isso é uma coisa atual. Mas para falar uma coisa mais drástica, assim,
Você ficou muito mais do que esse período sem... Não, é o maior período sem faturar que eu já fiquei. Mas premeditado, né? Eu sabia, tanto que eu tive um faturamento grande em novembro. Você guardou ele guardadinho. Tá, ficou bem guardadinho. Tá indo, né? Vai descendo a serra, vai descendo. E o meu custo é baixo, também proposital, né? Eu não tenho um time interno fixo da repenseria. Eu tenho uma assistente. Então, o meu custo fixo é o meu salário, né? O salário da minha assistente. E imposto, né? E guardando pro caixa, né? E pro investimento de longo prazo, né? As coisas que eu quero fazer. Essa caixa tá pequenininha, né? Mas porque ainda é mais imediato o caixa, né? E quando eu fecho um projeto grande, aí eu trago o custo das pessoas que vão trazer junto comigo. Tem que ser assim, senão não teria sobrevivido. Na dinâmica do seu negócio não tem jeito. como. E eu não tenho investidor, né? Não tenho investidor, não tenho sócio, né? Então... sou eu. O que é ótimo e é ruim também, mas exato, enfim, né? Tem os dois lados. Eu gosto. Claro. Mas você ia falar do dia... do dia ruim, né? Eu acho que... no ano passado, essa época mais ou menos... É curioso isso. Eu tinha... vou contar... Dias de luta, dias de glória, literalmente. Eu fui chamada, por conta de um trabalho, de uma parceria que eu fiz, para ir no Ministério da Educação falar sobre educação financeira nas escolas, sobre projetos que eu tava fazendo nessa área. Então, assim, fui no Ministério da Educação, sabe assim? Não foi no meu crachá de empresa que eu tinha antes, foi no crachá da repenseria, com um grupo animal, né? Pra conversar lá. E assim, como que não tá nas escolas, né? Não, exatamente. Nossa, dá pra fazer um podcast disso. Mas, enfim, eu atuo também nesse tipo de projeto, né? E aí, eu fui pra Brasília e eu tava sem grana pra comprar passagem de avião. Pra ir, porque ia demorar pra cair o próximo contrato. O dinheiro do próximo contrato. Até tinha, mas tava no processo dele lá. Exatamente, tava no processo. Tava sem dinheiro pra vir. Caramba. E aí eu parei e falei assim... Eu fiquei me sentindo muito, assim, meio impostora. Sabe assim? Nossa, eu trabalho vulnerável, com dinheiro, vulnerável. Eu tô sendo convidada pra ir lá, mas eu tô sem dinheiro da passagem, né, e tal. Não é que eu tô sem dinheiro, tô passando fome, não é isso, né? Mas não, entendi perfeitamente. Na planilha ali, né? Eu tava tendo um investimento do meu negócio, não dava pra eu pagar ali, naquele momento. E aí eu liguei pros meus pais, meu pai e minha mãe, uma coisa que eu não faço, não faço muito, e eu fiquei chorando com eles. Chorando, uma ligação chorando. Eu errei, não é isso. Entrei, assim, e vejam que coisa. No lugar de impostora, né? No lugar de não pertenço, eu tô fazendo errado. Exatamente, eu tô viajando, eu tô vivendo uma vida que não é pra mim, assim, e chorando pra eles. E o meu pai, né? Meu pai é a pessoa... Já contei um pouquinho deles pra vocês. E ele fala, né, que o dinheiro mais fácil que tem é o que cai no dia 15 e no dia 30. Né? A ideia do CLT ali. Eu pro meu pai ali, né? E ele já teve numa outra época, ele me deu uma lambada também. Né? Ele falou assim, será que é pra você? Uns anos antes, né? E aí naquela posição, né, de vulnerabilidade. E aí eles me acolheram. Falaram assim, Jennifer, é pra você... Sabe assim, você não tá com a previsão aí pro dinheiro entrar, você tá no Ministério da Educação, me acolheram, sabe assim? Foi um caos, assim. Um negócio muito Esse vulnerável. exemplo aí, você traz o valor que é de ter as pessoas que te conhecem e sabem, rede, né? De ter a rede de segurança, né? Pra quando você cair no... Né, quando você der aquela falhada, você tem alguém pra te segurar, né? Você trouxe que são seus pais e parece que eles são na sua carreira inteira. Sim, eles são. E amigos também. Sim. Eu tenho amigos bem queridos, amigas próximas, que já me emprestaram, inclusive, dinheiro pro caixa. Olha só. Antecipação de recebíveis, sem juros, sabe assim, um privilégio. E gente que me apoia. E me fala uma coisa, assim, isso é muito legal, mas eu queria... Porque muita gente que vê a gente tá sofrendo com os negócios deles lá também. Como você pode imaginar, né? E tem gente que está pensando em abrir um negócio. E aí, assim, como você conseguiu encontrar, ou conseguiu colocar, melhor dizendo, na repenseria o seu melhor e construir esse negócio com essa essência e tal, o que você fala para essa pessoa que está meio que na dúvida, ou que está pensando? Porque nós falamos aqui, tem coisa boa e tem coisa ruim. Me fala sobre esse negócio. Faz sentido, não faz? Qual que é a sua opinião sobre? Da pessoa que vai abrir, você tá... O que eu falaria da pessoa que vai abrir? Eu acho que a primeira coisa é não idealizar. É bem o que você falou. Tudo tem um preço. Eu tenho horror a esses coaches que ficam... Porque o empreendedorismo, larga CLT... assim, eu tenho um horror. Gente, que vende esse sonho como se fosse uma coisa maravilhosa. Não é por aí. Tem um preço. É difícil pra caramba. A questão é...
você vai trocar os problemas que você tem, né? No CLT são alguns, empreendendo são outros, né? O que é pior? Não sei. Eu acho que cada um vai saber lidar E ali. às vezes o que é pior pra você não é pior pra outra pessoa, né? Cada um pondera de um jeito esse negócio. Exatamente, exatamente. Mas falar pra essa pessoa, pra não desencorajar ela, né? É que eu sou meio assim. Não, você pode, eventualmente... Eu tenho um negócio, eu vou até te antecipar aqui. Que eu tenho um negócio que é o seguinte... Empreender não é fácil. Não. Se você tá muito cheio de dúvida, nem empreende. Eu acho. É igual ter filho. Eu acho. Se você tem dúvida, não tenha. Então, eu acho que tem um passo, tem um ponto que é esse, sabe? Porque o problema é que essa pessoa que já tá cheia de dúvida, na hora que vier o primeiro problema, que vai vir, é invariável, essa pessoa não vai aguentar. Sim. Porque você cheio de certeza já não é fácil. Sim. Né? Então... Sim, super. Não, eu concordo com tudo que você falou. E assim, tem que ser muito pragmático. Assim, sonho não enche caixa. Eu ia falar, não enche barriga, não cai na minha conta, entendeu? Não paga, sabe, a minha assistente, meu salário. Sonho não enche, né? E eu tenho muito sonho. A não ser que seja de padaria, né? Esse daí é bom. Será que é bom o negócio de sonho? Não sei. Será que vende bem? Tem que pensar nisso aí. Eu acho que essa primeira... Eu iria por esse caminho, assim, de jogar um balde de água fria. E se a pessoa tiver ali ainda, coelhinho brilhando, molhado... Opa! Eu acho que tem jeito. Acho que você é maluco. Você não falou, né? Do maluco do empreendedor? Isso, tem que ser. Aí eu indicaria um psiquiatra pra ela fazer um teste. Eu tô falando isso com muito respeito. Eu vou no meu psiquiatra, é maravilhoso, cuida de mim. Não é nenhum desrespeito. Ô, Jennifer, pra gente finalizar aqui, tem um quadro que a gente gosta de fazer, que é o bate-bola com a Cora. Ai, meu Deus. Eu vou te falar uma palavra e você vai falar... Ou uma pergunta e você vai falar a primeira coisa que vier. Tá, primeira. Resposta curtinha, o que vem na cabeça. Uma inspiração. Futebol. Qual time? Palmeiras. Mas eu sou mais de jogar, tá? Gosta mais de jogar do que de torcer. Eu gosto mais de jogar do que de torcer. Legal, maravilhoso. Um livro. Os Perigos de Estar Lúcida, da Rosa Monteiro. Olha, isso eu não conheço. Parece ser bom. Nunca ouvi falar. É de louco, veja. Parece ser bom. Uma dica prática para quem quer melhorar o relacionamento com os clientes. Escuta. Maravilhoso. Legal. A ponte entre o mercado financeiro e as pessoas que a Repenseria já construiu, a mais legal que você já fez. O projeto mais legal. Tentei deixar bonitinho aqui, mas não pegou bem, não. Mas não vai dar pra ser uma palavra só. Então vai na fica à vontade. É um projeto com a Fundação Capital e o Governo do Estado de São Paulo. Foi o primeiro projeto da Repenseria. Olha lá, já começou inaugurando bem. Não, começou benzaço. Foi só assim que eu ia conseguir. Mas eu dei uma consultoria pra eles pra levar a educação financeira pra mulheres, chefe de família monoparental de baixa renda. Uau. Mulheres, né? Já falei mulheres no público, né? Sim. Para capacitá-las. Elas estavam recebendo um dinheiro de inclusão produtiva, uma assistência social ali, né, do governo, e a gente criou toda uma jornada, uma estratégia para como elas podem usar bem esse dinheiro. Foram muitas palavras, perdão. Não, mas foi maravilhoso aqui. Foi um texto. E para finalizar, um sonho que você ainda tá sonhando, que você ainda quer realizar. Paz. Paz. Interna. Eu acho que eu sou muito... Ainda tá na guerra. Tô. Acho que estamos todos, né? Estamos todos. Tô bem em paz. Você tá, cara? Pô, vende só isso aí, dá negócio. Se vender, vai tirar a paz. Se começar a vender, vai tirar a paz. É mesmo. Que bom, meu. Que inspiração. Espero que eu chegue aí também. Não, tomara. Tá perto. Sim. Jennifer, muito obrigado pela sua participação. Muito obrigado por contar suas histórias, seus causos, dividir com a gente várias visões da vida, desde quando você era pequenininha até quando você está empreendendo, as mudanças que você teve, os momentos difíceis que você passou. Muito obrigado por estar com a gente. Muito obrigado por ser nosso cliente também. Ficamos felizes demais com isso. E é isso. E é uma honra, tá? Te receber aqui, te ter como cliente. Tudo pra gente é uma honra. Muito obrigado, de fato. E qualquer coisa que a gente puder ajudar, nós estamos aqui. Tá bom. É isso aí. Muito obrigada, gente. Obrigada pela oportunidade de estar aqui. Eu sou cliente de vocês, sim. Vou fazer um merchanzinho final. Não é publi, não recebi nada pra isso. A Cora é super parceira da Repenseria mesmo, pra contar um pouquinho, né? Pra quem tá vendo a gente. Quem usa muito a Cora é a Elo, minha assistente. Então, os nossos pagamentos do dia a dia com o fornecedor. Então, ela que tá ali na linha de frente. E ela tá muito alinhada com os meus valores, né? E da Repenseria, assim. Então, acho que esse merchan gratuito. Que bom, legal. Acho que é a primeira coisa. E agradecer a oportunidade por estar aqui. E eu tenho uma reclamação. Desculpa. Pois não. No final. Manda. Ao vivo, vai.
nós não falamos do carnaval em BH. É porque isso aí tem que ser no off. Tá bom. É justo, não é? A história que ela contou, Tá bom, barbaridade. Isso tá aqui não tá brincando, ela não contou nenhuma história, não. Não cabe, né? Obrigada, Maravilhoso. gente, Muito pela obrigado. oportunidade. Obrigada prazer mesmo. enorme. Dá o seu recadinho? Então, olha só. Se você escutou a gente até aqui, eu queria te pedir uma gentileza, que é o seguinte. Por que você não tá aqui com a gente? Por que você não manda a sua história? Igual a Jennifer mandou a dela e a gente tá aqui conversando hoje. A próxima pode ser a sua. Então vem, olha o link que tá aqui, que a gente não sabe qual que é ainda, mas tá aqui. Alguma coisa vai estar aqui embaixo. Tem que confiar que vai, né? Confia no processo. É louco, empreendedor louco, ó. É isso, ó. Já coloca aqui a sua ideia e traz pra gente, que a gente vai ter o maior prazer de bater um papo desses aqui contigo, que eu tenho certeza que tem coisa boa pra gente abrir aí. E se você gostou desse papo, não esquece de comentar, falar da repenseria, trazer suas dúvidas. Talvez você queira falar um pouco com a Jennifer depois também. Você acha ela nas redes sociais. Comenta, curte. Se estiver escutando a gente, comenta no Spotify também. Se estiver vendo a gente, comenta no YouTube. E manda pra todo mundo se achar que esse episódio vai valer a pena. Tá bom? Obrigado aí pela audiência. Valeu, obrigado. Até a próxima. Valeu. Obrigada.